Nosso tema de hoje fala a respeito das chamadas profecias, as predições relativas a um tema significativo, principalmente nos dias que estamos vivendo, os chamados sinais dos tempos. De onde vem essa expressão? De onde vem todo esse conteúdo que as pessoas costumam falar sobre sinal dos tempos? Essas falas sobre sinais dos tempos estão relacionadas com um discurso que o próprio Cristo fez. Jesus, estando entre nós, teve como prática falar parábolas, ensinar através de parábolas e também através de discursos. Ele tem discursos, sermões que são mais longos e que marcam, portanto, momentos significativos da passagem do Mestre sobre o planeta. O evangelista que melhor registrou esses sermões que Jesus fazia foi o evangelista Mateus. Os outros evangelhos não têm esses discursos registrados, mas o evangelho de Mateus possui dois desses grandes discursos. O primeiro deles é o chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, muito conhecido e que é um sermão que abre a vida pública de Jesus. Começa a vida pública do Mestre com o momento em que ele profere esse sermão e que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Nesses capítulos, nós vamos encontrar essa narrativa. Mas nós temos um segundo discurso, também muito importante de Jesus, que é um discurso que, novamente, só o Evangelho de Mateus registra. Esse discurso chama-se o Sermão Profético. Sermão da Montanha no início, sermão profético no fim da sua vida pública. Ele abre a vida pública com um discurso e encerra a sua vida pública com outro discurso. Mas há uma diferença muito grande entre esses dois discursos. Eles são muito diferentes, eles são muito distintos. Nem parece que é o mesmo autor. O primeiro discurso, o Sermão do Monte, é um sermão marcado por ensinamentos cheios de misericórdia, cheio de palavras de incentivo. É onde estão as bem-aventuranças que nós iremos estudar amanhã. É onde estão o Pai Nosso. É onde nós encontramos uma série de ensinamentos do Cristo, como amar os inimigos. A discussão sobre nós termos uma fibra, brilharmos a nossa luz, sermos o sal da terra, todos esses discursos de chamamento a um processo de mudança estão no Sermão do Monte. Mas o sermão profético não tem nada disso. Não há chamamentos de transformação no sentido de mandamentos novos. Não há mandamentos. É um discurso distinto feito por Jesus no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um local próximo do Templo de Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, foi até o templo. Lá no templo, ele fala algumas coisas que deixam os discípulos um pouco preocupados. Quando ele diz que as pedras do templo não ficariam nenhuma uma sobre a outra, essas pedras, não vai ficar pedra sobre pedra, vai desabar tudo. Mas ele só diz isso. De lá ele sai e vai para o chamado Monte das Oliveiras. Quando ele chega no monte, os seus discípulos o cercam e dizem para ele: Senhor, tu falaste sobre um tempo futuro e por quais
sinais nós podemos identificar que esse tempo chegou? Quais são as indicações que a gente pode ter desse período que deverá acontecer que tu estás anunciando? Jesus, então, vai começar a partir daí o seu sermão profético, aonde estão contidas as suas predições e as suas profecias. O sermão profético é onde está contido todo esse conteúdo que diz respeito ao processo da transição planetária apresentada por Jesus. Nenhum outro momento do Evangelho é tão nítido essa questão, é tão nítida essa questão do momento final da nossa história. Nós não tínhamos essa informação antes. Os judeus nunca tinham ouvido falar de que a humanidade passaria por algum processo de transformação tão significativo. Isso é uma novidade. E ele deixa essa novidade para falar no último dia que ele está, na última semana que ele está com os seus discípulos. Acredita-se que esse discurso tenha sido proferido na quarta-feira. Ele deve ter proferido esse discurso na quarta. Na quarta noite foi jantar em Betânia. Na quinta foi o dia que ele fez a ceia com seus discípulos e foi preso. Então, essa é uma fala praticamente final de Jesus. Em público, ele não vai mais falar depois desse sermão profético. E quando os discípulos perguntam para ele, quais são os indicativos que a gente pode ter desse processo chamado de final dos tempos? O que temos de informação para nos ajudar nesse sentido? E o Cristo, então, vai apresentar alguns indicativos sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa ver, antes de falarmos desses sinais, é esse conceito que muitas vezes é falado de final dos tempos. Quando se fala assim, final dos tempos, a sensação que a gente tem é que o tempo vai acabar, né? Então, vem o tempo, vem, e aí é o final dos tempos, encerra o tempo, acabou. Mas será que é isso mesmo que a gente poderia tomar como verdade dessas falas que o Cristo está dizendo? O que está escrito no grego, como é que isso de fato está colocado no texto original? O texto original não fala final dos tempos. O texto original, em grego, usa a expressão sinteleia cosmos. Sinteleia não significa final. Significa conclusão no sentido de síntese, no sentido de destinação. Quando a gente diz assim, olha, isso aqui é o resultado de alguma coisa, mas não como fim. A gente chama de fim como resultado. Por exemplo, eu digo a uma pessoa, com que fim você está fazendo isso? É com que objetivo? Qual é o seu objetivo ao fazer isso? Então, sinteleia, em grego, é que dá origem à ideia da palavra síntese. Síntese vem de sinteleia, que é o resumo, o resultado, o que a gente colheu como fruto final. Então, o fim não é o fim de término, é o fim como resultado, como conclusão de alguma coisa. Sinteleia cosmos, resultado do mundo, e não final dos tempos. A tradução final dos tempos dá uma sensação, parece que a gente está indo para o término de tudo. Em Esperanto, quando você pega a tradução desse termo, sinteleia cosmos, não aparece como final dos tempos. A expressão em Esperanto é maturidio de la mondaggio. Maturidio de la mondaggio significa maturação da idade do mundo. É como se o mundo amadurecesse. É a sinteleia cosmos, é o amadurecimento, o resultado, o fruto das coisas. Mas não o final efetivo do tempo. De obter com o tempo.
Mas tudo bem, vamos aos sinais que Jesus colocou quando perguntaram, Senhor, como que nós poderemos identificar que esses tempos estão chegando? Quais são os indicativos que podemos ter de que efetivamente nós estamos vivendo o período do chamado final dos tempos? Jesus, então, oferecerá 7 pontos. Primeiro dos pontos que ele diz, haverá falsos cristos. Esse é o primeiro deles. Haverá falsos cristos. Quando a gente ouve falar haverá falsos cristos, a gente logo pensa, nossa, vai ter um monte de Jesus pela rua andando. Aí a gente vai no grego para observar, não é isso que está escrito. Não está escrito falsos cristos. Está escrito falsos messias. É quase a mesma coisa. Mas os messias são as pessoas que se apresentam como sendo os solucionadores dos dramas do mundo. Então, diz Jesus que no final dos tempos haverá o surgimento de falsos messias. Serão entidades que aparecerão no final dos tempos e que arrastarão as pessoas para as suas ideologias, acenando com doutrinas falsas e fazendo com que os indivíduos enveredem por caminhos enganosos. Os falsos messias, portanto, seriam os elementos que apresentariam para a humanidade falsas soluções de felicidade, enganando as criaturas e produzindo um processo de sofrimento nos homens. Como que nós podemos imaginar isso considerando as verdades espíritas? Como que a gente encaixa esse pensamento com as verdades que o Espiritismo esposa? Segundo o que o Espiritismo nos diz, nós temos no mundo espiritual, basicamente, 2 tipos de espíritos desencarnados. Basicamente. Um primeiro tipo de espírito são aqueles que são espíritos difíceis, são espíritos que têm dificuldade, que têm uma série de imperfeições morais e que estão nesse processo de renascimento para poder crescer. Eles vêm para a Terra, acertam, erram, desencarnam, choram suas imperfeições, lamentam as oportunidades perdidas, esperam por um tempo, renascem novamente, acertam mais um tanto, erram mais um tanto, crescem mais um pouquinho, ou seja, o espírito típico do planeta. Encarna, acerta e erra, vai para o mundo espiritual, reflete no que fez, volta e tenta novamente. Esse é um padrão, que é a grande maioria do planeta. Mas nós temos um segundo grupo, que é menor do que o primeiro, graças a Deus, formado pelas almas empedernidas no mal, pelos espíritos endurecidos, pelas almas que têm uma dificuldade enorme de fazer mudança, que resistem ao processo de transformação. Eles são chamados de os maus não tocados pelo bem, almas profundamente desequilibradas e que possuem uma dificuldade enorme de mudar os seus pontos de vista. Então, esse segundo grupo, ele tem um modelo de funcionamento em termos reencarnatórios diferente do primeiro. Esses funcionam assim. Vem um deles, não vem muito, vem um. Esse vem, encarna na Terra na expectativa de que ele mude. Ele tem que vir para ver se ele muda. Quando ele chega aqui, ele promove uma desgraça na vida dele, porque eles são extremamente magnéticos, eles iludem pessoas, eles convulsionam a sociedade, eles transformam profundamente a face do planeta, mas eles precisam vir, porque eles precisam progredir. Não pode ficar no mundo espiritual eternamente, eles têm que vir. Só que como eles são muito danosos, eles não vêm juntos, vêm separados, e ao mesmo tempo demoram para vir. Ele vem agora, passa séculos, aí vem de novo. Não dá para um espírito desse ficar vendo todo tempo, senão ele atrapalha o planeta, porque eles são muito perniciosos, mas eles precisam vir. Precisa vir, mas quando vem atrapalha, mas eles precisam vir. Mas eles têm que vir afastados no tempo. Quais são as características que esses espíritos possuem?
Eles possuem 4 características, 4 áreas do comportamento humano em que eles são bastante presentes e que, quando eles vêm, eles arrebentam com a sociedade. Primeira área são espíritos profundamente vinculados ao materialismo. Um interesse enorme pelas coisas materiais. Quando encarnam, acenam com os valores da terra, iludem as pessoas dizendo que a riqueza material é tudo. Ilude as pessoas querem, portanto, ser felizes na terra. Eles atacam as religiões, eles tentam destruir tudo que é espiritual. Por quê? Porque o objetivo deles é oferecer aos homens a ilusão de que a terra pode nos fazer felizes. Então, eles apresentam para nós as riquezas do mundo material como sendo as únicas opções que a gente tem para a felicidade. São eles os grandes divulgadores das mensagens do materialismo. São os grandes divulgadores contrários às religiões. São os grandes incentivadores do suicídio. São os que evocam nas pessoas as suas angústias porque não conseguem ser felizes na terra. São os que são capazes de matar, destruir, arrasar com o meio ambiente para atingir os seus objetivos de riqueza, de ter posses materiais e oferecer no mundo aquilo que eles pensam que seja a felicidade real. Querem casas maravilhosas, querem ter tudo que o mundo pode oferecer, os carros, fama, dinheiro, poder, riqueza, tudo que o mundo me ofereça, tudo que eu possa ter, e é só assim que você vai poder ser feliz. Messias falsos. Segundo grupo. Não quero dinheiro. O dinheiro não é o que mais me interessa. Eu quero mandar nas pessoas. Eu quero comandar os povos. Tiranos que existem na história da humanidade há séculos. Vamos abrir os livros de história e ver as pessoas que estão ali, que promoviam guerras, violência, vazavam os olhos de seus escravos, que torturavam as pessoas, que eram reconhecidos pela perversidade, pela crueldade sem fim, aqueles que encarceravam seus inimigos, que torturavam as pessoas diante de seus olhos, espíritos com traços de psicopatia, que possuem, por conta disso, interesses em subir, independente do que seja. Querem apenas poder, querem mandar das criaturas, possuem o hálito de poder iludir os outros e subir nos postos de comando para poder, a partir dali, exercer a sua sanha de perversidade sobre as criaturas humanas. A história da humanidade está cheia deles, mas eles não vêm todos de uma vez só para não perturbar a marcha do progresso. Terceiro grupo. Os enlouquecidos na sexualidade desregrada. Aqueles que, por motivos relacionados à questão do afeto, apresentam como se a promiscuidade fosse a possibilidade de felicidade humana. Quebram todas as regras do amor, negam todas as possibilidades de que o afeto legítimo constitua a condição de felicidade e liberdade dos homens. E acenam que todas as possibilidades de promiscuidade que a gente possa ter são as condições de uso das nossas energias genésicas. Aceleram nas criaturas humanas a libido. Estão interessados em efetivamente promover a sexualização da humanidade e o estímulo incansável das energias genésicas, como se isso fosse o único objetivo da existência. Quarto grupo. Os que entendem que religião é intolerância. Os que, em nome da religião, matam, exploram, promovem torturas, destroem os que pensam diferente e que têm os seus corações endurecidos em relação aos que têm uma leitura de vida diferente da sua, marcados por
uma intolerância intrínseca de suas personalidades, nas religiões que eles renascerem, eles transformam a religião onde renascem em cenários de intolerância. Não são suas religiões que são intolerantes, são eles que são intolerantes. E aonde eles renascem, eles pervertem as religiões aonde eles entram, promovendo nesses espaços de religiosidade espaços para a violência, intolerância, torturas, guerras, tudo que diz respeito à incapacidade do homem de conviver com quem pensa diferente. Felizmente, essas criaturas tão difíceis, elas não vêm com frequência à Terra. Quando vem um, os outros ficam. Só que nos tempos de transição, ocorre um fenômeno diferente. Quando chega na hora da transição planetária, o tempo para a transformação dos espíritos está acabando. O tempo para os espíritos se transformarem está diminuindo. A janela está estreitando e tem muita entidade para se transformar. Eu tenho no mundo espiritual muitos espíritos desse tipo. Muitos. E se eles não encarnarem, a Terra vai passar a transição e eles não vão ter a oportunidade de mudar. Quem sabe eles não conseguem mudar? Quem sabe no final dessa janela eles não consigam ter uma possibilidade de mudar a sua visão de vida, de mundo? Sabe o que o mundo espiritual faz? Abre todas as comportas e solta todo mundo sobre a face do planeta. Ou ninguém percebeu que nós estamos vivendo isso? Observe o apelo que o materialismo tem assumido na nossa sociedade. Observemos a sede de poder que tem assumido o controle das nações e das organizações. Observemos as propostas de sexualidade desregrada que a nossa humanidade tem vivido nos últimos tempos. Vejamos todos nós como os processos de intolerância religiosa têm começado a crescer nos últimos tempos, quando já não seria mais esperado para o século XXI. O que significa isso? A chegada dos falsos messias. Eles são tão magnéticos em suas propostas que eles convencem as pessoas de suas ideias. E os incautos abandonam todas as suas ideias para seguirem esses falsos profetas, esses falsos messias, esses falsos divulgadores da verdade que iludem a criatura humana, promovendo o processo de sofrimento que o período nosso demonstra de maneira tão clara. Puxa vida, mas será que Deus é tão mau para fazer isso com a gente? O objetivo da vinda deles é duplo. Eles vêm, sim, para que eles possam ter uma oportunidade de mudança, mas eles vêm também por nós. Eles vêm para que nós mostremos se nós somos ou não capazes de resistir ao chamamento do mal. Observemos nós que no tempo do Capitão Asa, lá atrás, haviam poucas opções do que fazer na sociedade. Era muito claro, isto é certo e isto é errado. Isso presta e isso não presta. Eram poucas as opções, mas era muito nítida a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Hoje, todas as portas das condutas humanas estão todas abertas. Não tem nenhuma fechada. Se você decidir fazer alguma coisa, a humanidade vai ter sempre alguém para dizer que você está correto. Vá por aí que está correto. Haverá sempre quem defenda o que você está propondo. Por mais bizarro que seja o que você diga, haverá quem diga, muito bem, siga por esse caminho. Porque esses espíritos abriram todas as portas da humanidade e disseram, agora saiam pelas portas certas. Vamos saber se vocês estão realmente firmes no propósito do bem.
Só que o que acontece se você não atentar para essa questão? Você entra pela porta equivocada, entra pelas portas que não deveria entrar. E por conta disso, se atrapalha. Esses espíritos vêm para dar uma chance a eles e para mostrar quem nós somos. Todos nós vamos sair de cima do muro. Quem não tiver certeza de que é bom, vai entrar pela porta larga e não vai enxergar a porta estreita. Estão todas as portas abertas e nós vamos ter que achar as portas corretas para poder passar. Mas esse é só o primeiro sinal dos 7 que Jesus disse que iriam existir. O segundo ponto que o Cristo disse que iria acontecer era a ocorrência de guerras e de rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras, cataclismas, terremotos, furacões, pandemias, um monte de desgraça, ou seja, ia acontecer um monte de coisa horrível na humanidade nesse período. E muitas pessoas tomaram essas informações como se elas fossem literais. No final dos tempos vai ter que ter uma guerra, soldados lutando. Vai ter que ter um terremoto, um maremoto, um tsunami. Vai ter que ter uma coisa desse tipo para poder mostrar que realmente nós estamos vivendo um momento terrível na humanidade. Allan Kardec, analisando essa questão do sinal dos tempos, ele diz que esse processo de guerras, rumores de guerra e de cataclismas não seriam físicos, nem mesmo as pandemias. A pandemia que nós estamos passando, que está tão difícil de trabalhar com ela não é a principal pandemia que a humanidade já viveu. Nós tivemos bem piores do que essa e a gente atravessou e venceu. Há um século atrás, nós vivemos uma outra, bem pior do que essa, 44 vezes mais grave do que a que estamos passando hoje. Ou seja, para cada óbito de hoje, era como se nós tivéssemos 44 óbitos. Estaria muito pior a situação se nós fôssemos comparar com a gripe espanhola. E no período da Idade Média, quando nós tivemos na Idade Média também uma pandemia terrível chamada de peste negra, se a gente fosse comparar com hoje, ela seria 888 vezes mais grave do que essa. Para cada óbito, quase 1.000 óbitos a gente teria. E a gente sobreviveu à peste negra, sobreviveu à gripe espanhola, e hoje nós temos mais recurso, mais tecnologia, mais compreensão de como tratar essa pandemia, então nós temos muito mais condição de sairmos dela. A gente vai sair. Mas, claro que tem que ter os cuidados, as atenções que no início da nossa live foram até mostrados. Mas a gente não vai para o final da humanidade com isso. A gente vai ultrapassar esse período. A pandemia de 1918 demorou 3 anos. Foi de 1918 a 1920. Então, demora, mas acaba. Muito bem. O que acontece? As pessoas ficam achando que essas doenças, guerras, terremotos, maremotos vão ser físicos. E Kardec diz, não é físico. Não é um terremoto físico, não é um furacão físico, não é uma guerra física, não são coisas físicas. Porque as coisas físicas, por piores que elas sejam, elas atingem, no máximo, milhões de pessoas. Ele diz que as convulsões desse final dos tempos seria efetivamente, nessa convulsão que a gente está passando, o período no qual nós estaríamos tendo guerras, maremotos, terremotos ideológicos. São ideologias que se confrontam, são pensamentos que estão se confrontando. Se nós bem observarmos, nós estamos vendo uma guerra ideológica no mundo hoje. E essa guerra, todo mundo é soldado dela. Nós temos no mundo hoje encarnados 8 bilhões de pessoas e nós temos 8 bilhões de soldados. As pessoas estão profundamente polarizadas, uns atacam, outros atacam de volta, e ninguém se desarma, está todo mundo atacando todo mundo, e ninguém percebe que nós estamos fazendo o jogo da espiritualidade inferior,
odiando as pessoas, nos dividindo as nossas famílias, infelicitando as nossas próprias vidas com tantas mensagens de desamor que nós publicamos nas redes sociais. Então, esse segundo sinal que a gente tem marcado por Jesus, ele deve ser entendido como sendo não uma coisa física, mas são as convulsões ideológicas que o nosso mundo há de passar. Terceiro sinal. Vejamos que o primeiro a gente tem. Nós temos esse sinal dos falsos messias. Está acontecendo. Essas guerras, maremotos, terremotos ideológicos, nós também temos. Estamos atravessando esse segundo momento. Vamos ver o terceiro. O terceiro sinal que Jesus diz é a perseguição aos cristãos. Os cristãos irão ser perseguidos. Não entendamos cristãos como cristão, mas entendamos os que promovem o bem. Todas as pessoas que defendem a ideia do bem passariam então a ser perseguidas. Está acontecendo isso no nosso momento presente? Nós estamos percebendo algumas pessoas que defendem o bem sendo atacadas e as pessoas que defendem o mal esmagando os que propõem o bem? Não é estranho que o mal tenha assumido o controle da humanidade e as pessoas ficam se olhando e pensando, mas não é possível isso. Eu não acredito nisso. Mas toda essa movimentação ocorre em função do mundo espiritual estar convulsionado em virtude do final dos tempos. Eles percebem o final da possibilidade de exploração das criaturas da Terra, então eles estão atacando de maneira muito efetiva. Todos nós estamos sendo caçados. Todos os que promovem hoje alguma ação do bem estão sendo caçados pelo mundo espiritual inferior. Eu não estou me referindo ao espiritismo, mas a professora que está querendo retirar os seus alunos da escuridão do analfabetismo também está sendo caçada. O médico que procura atender a população carente com receituário num posto de saúde esquecido também está sendo caçado. Todos nós que fazemos alguma coisa em prol do bem comum estamos sendo violentamente perseguidos em virtude das perturbações espirituais que o planeta atravessa nesse momento. Mas, ao mesmo tempo que eles são profundamente caçados, existe uma quantidade incontável de benfeitores cuidando de todos nós. A última obra de Manuel Filomeno, por Divaldo Franco, chamada Nos Rumos do Mundo de Regeneração, nos mostra a mobilização dos espíritos benfeitores trabalhando na tentativa de manter a capacidade de conexão com os encarnados para que eles não percam a lucidez diante da pressão que o mundo espiritual inferior faz sobre todos nós. Esse é o momento singular da história. Então, essa perseguição ao bem, que poderia ser a coisa mais exata de se colocar, ela é visível nos dias de hoje, mostrando que esse terceiro sinal dos tempos também está presente no nosso momento atual. Nós temos, portanto, mais uma possibilidade de percebermos a concretização das solicitações daquilo que Jesus apontava como sendo cuidados que a gente deveria ter. Cuidado, prestem atenção para isso. Esse também se concretiza. Quarto sinal. Diz Jesus na sequência do texto. Exatamente por conta disso, por conta dessas ideologias, por conta dessas guerras ideológicas, dessa loucura toda da perseguição aos cristãos, ele diz, vai se seguir a isso um período de traições e de ódios. Vai se seguir a isso um período de traições e de ódios. Dá uma olhada nas redes sociais. Vamos observar o que é que as pessoas estão escrevendo nas redes sociais. Nós estamos escrevendo mais sobre o amor ou sobre o desamor? Nós estamos mais escrevendo, construindo a paz, ou nós estamos sendo instrumentos para a multiplicação do ódio, do desamor, da divisão, da fragmentação da sociedade?
Quem somos nós nas redes sociais? A quem servimos? A quem servimos quando nos colocamos à disposição para publicar mensagens de desamor nas redes nas quais participamos? O quarto dos sinais é a multiplicação do desamor, do ódio, da violência entre as pessoas. Traições vão acontecer, ódios entre indivíduos vão acontecer. Esse é um sinal dos tempos. Está visível que isso está acontecendo. É notório o processo de degradação da nossa capacidade de harmonia interior. Nós estamos cedendo às influências espirituais. Nós estamos permitindo com que as entidades perturbadoras tenham acesso às nossas mentes. E temos, portanto, um quinto sinal. O quinto sinal, que a gente pensa que está junto com o primeiro, está separadinho, pelo menos nessa parte do sermão. Tem uma outra parte do sermão mais para baixo que ele vai botar as duas juntas, mas aqui ele separa. Lá em cima, ele só disse que haveria falsos messias, falsos cristos. Agora, ele vai dizer que haverá falsos profetas. Primeiro vêm os falsos cristos. Eles vêm e vão promover o seu trabalho. Qual é o trabalho deles? Os falsos cristos vêm, criam as ideologias, promovem as guerras, as tsunamis, os terremotos ideológicos. Esses terremotos ideológicos que eles criam vão fazer com que haja perseguição ao bem, que é o terceiro sinal. Aí vem o quarto sinal, as traições e o ódio efetivamente. Então, dissemina o ódio sobre a terra. E aí vamos encontrar, no quinto dos sintomas do sinal dos tempos, a chegada dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas não são os falsos messias. Os falsos messias são os criadores das ideologias perniciosas. Os falsos profetas são os que servem a essas ideologias, são os que multiplicam, são os que trabalham em prol de multiplicar as ideologias enlouquecidas que são criadas. Muito provavelmente, nós certamente não somos falsos messias, falsos cristos. É pouco provável que nós, espíritas, sejamos aquelas entidades perturbadoras que vêm de tempos em tempos. Não temos esse perfil. Mas nós podemos estar servindo ao mundo espiritual inferior como profeta deles. Nós pegamos as ideologias que eles propõem e multiplicamos na rede social. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu dou gás, eu compartilho, eu estimulo, eu participo de grupos em que eu promovo a multiplicação das ideias de desamor. Não faz sentido, pelo amor de Deus, que nós, espíritas, cedamos o espaço das nossas vidas para participarmos do enlouquecimento do planeta. Não faz o menor sentido nós nos tornarmos falsos profetas. Os profetas são médiuns. Nós estamos servindo, às vezes, de médiuns do mundo espiritual inferior. Por que são falsos? Porque eles se utilizam de nós para mentir. E nós, achando que estamos fazendo certo, multiplicamos o desamor sobre o planeta. Quem de nós não sabe, quem de nós, espírita, não sabe que nós estamos indo para um mundo de regeneração? Quem de nós não sabe que a Terra será um mundo melhor? Quem de nós ignora isso? E por que não colaboramos? Por que fazemos esforço, parece que para puxar o planeta para trás, para que a gente continue sentindo coisas que não são do mundo de regeneração, para que a gente tenha sentimentos que são de provas e expiações? Será que ninguém percebeu que as nossas publicações das redes sociais não são publicações de um mundo de regeneração, que elas são publicações de um mundo de provas e expiações? Portanto, eu estou vivendo no passado e não no futuro, eu estou atrapalhando a marcha do progresso, eu não estou contribuindo para uma efetiva transformação do orbe. Será que a gente ainda não acordou para o que a gente faz com as nossas potencialidades? Será que ainda não vimos
que a mensagem de consolação que o Espiritismo nos trouxe é para multiplicar para os outros e não é só para nós? Nós não deixamos com que os outros tenham acesso ao conhecimento que temos, mas multiplicamos o desamor nas nossas publicações. Nós somos portadores da mensagem da imortalidade. Nós todos sabemos que a morte não existe, que a vida continua, que ninguém vai ficar separado dos seus amores. Nós sabemos de tudo isso. Mas nos tempos de pandemia, multiplicamos as mensagens de desamor. Corações endurecidos, como nós demonstramos, acabamos cedendo a todas as loucuras que nos impulsionam efetivamente para que a nossa humanidade perceba a necessidade que ela está tendo. Nossa sociedade está doente, nós estamos doentes. E nós temos a cura dentro de nós, que é a mensagem consoladora do Espiritismo, que é a mensagem que o Cristo oferece, mas a gente não dá essa mensagem. Nossas postagens são muito parecidas com as das outras pessoas. Nós postamos muito semelhante aos que não conhecem a mensagem espírita. Então, se nós postamos muito parecido com os outros, qual é a conclusão? A doutrina que eu tenho é vã. Se eu tenho um conhecimento e esse conhecimento faz com que eu seja exatamente igual aos outros nas redes sociais, então meu conhecimento não presta para nada. É isso que eu estou dizendo. Eu não sou diferente. Então, para que eu consiga ser um efetivo elemento transformador, eu tenho que saber que eu sou um formador de opinião. Não posso ser um falso profeta. Eu tenho que ser um profeta bom. O que é um profeta? Um médium. Então, eu tenho que ser um médium dos canais superiores, semeando bem, semeando harmonia, multiplicando mensagem de consolo, ajudando a humanidade a se equilibrar e não ajudando a humanidade a enlouquecer cada vez mais. Então, esse quinto dos sinais dos tempos, a gente precisa estar atento com relação a ele, porque senão nós vamos caminhar para o penúltimo dos sinais que o Cristo fala, que seria mais um dos sinais desse período. Pelo que deu para perceber, nós temos todos 5 até agora. Vamos ver se a gente tem os últimos, para que a gente consiga ter certeza se nós estamos ou não no final dos tempos. Até agora parece que sim. 6º sinal, diz Jesus: e por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. E por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos esfriará. Eu pergunto, alguém de nós está cansando em virtude do planeta? Alguém de nós já pronunciou a frase, não adianta, o mal venceu? Alguém de nós já disse, eu desisto, não vai dar certo? Alguém de nós já disse, perdemos a guerra, o mundo não tem mais conserto? Quem disse isso esfriou o coração. Viu tanta perversidade, viu tanta maldade na criatura humana que desistiu do bem. E por ser grande a perversidade, o amor de muitos esfriará. Muitos de nós estamos esfriando os nossos corações. Muitos de nós não estamos percebendo a majestade do momento que estamos vivendo. Talvez este seja o momento mais importante da nossa vida, não estou falando da existência, da nossa vida. Nas múltiplas existências que já tivemos, nas várias encarnações que a vida já nos proporcionou, talvez este seja o momento mais importante de todas elas. Por que digo isso? Eu pergunto, quando foi que nós renascemos com o acesso ao conhecimento espiritual como temos hoje? Será que em alguma outra existência nossa era tão nítido a compreensão das leis do universo, da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da prática do bem? Será que em alguma encarnação nós tínhamos essa informação tão clara para nós? Tenho certeza que não.
Então, essa é a primeira vez que nós temos essa informação. 2, será que alguma vez nós tivemos a condição de encarnar num país que nos desse acesso a uma literatura abundante, que nos desse condição de exercer a nossa religiosidade sem nenhum tipo de peia, sem nenhum tipo de arreio, sem nenhum tipo de restrição, e que nós pudéssemos ter liberdade religiosa efetiva para propagar as nossas ideias sem medo de ser perseguido? Provavelmente não. Provavelmente essa é a primeira vez que nós temos toda essa liberdade religiosa. E eu pergunto, alguma vez na história da humanidade, nós já teríamos reencarnado num período tão convulsionado ideologicamente, marcado pela encarnação maciça de entidades perturbadoras, onde nós precisamos efetivamente viver o bem para poder fazer o contraponto com as loucuras que o mundo atravessa? Teríamos nós efetivamente já tido essa experiência? É claro que não, porque se essa é a transição planetária, não teve outra antes, essa é a primeira vez que estamos vivendo. Então, esse é o momento singular das nossas vidas. Nós estamos com todas as possibilidades de contribuir. O Cristo usava uma expressão muito bonita, ele dizia assim: brilhe a vossa luz diante dos homens. Nunca foi tão necessário o entendimento disso. Porque é como se o planeta, por conta do materialismo, estivesse todo escuro. Está todo na escuridão do materialismo. Nós precisamos mudar o mundo, iluminá-lo. Como? O planeta se ilumina através das pessoas que estão nele. Cada um de nós que se transforma é uma luz que acende. Como se nós fôssemos pequeninas velas que fôssemos nos acendendo no planeta. O planeta se ilumina pela transformação de cada um. Esse fenômeno de transição planetária nada mais é do que o acendimento dessas velas. Quando essas velas, na sua maioria, estiverem acesas, o planeta já é de regeneração. Não precisa que todas fiquem, basta que a maioria fiquem. Então, brilhe a vossa luz, acenda a sua lanterna, acenda a sua vela, contribua efetivamente para que a gente consiga, de fato, fazer esse fenômeno de transição, para que a humanidade possa, de fato, exercer o seu grande objetivo, que é alcançar a condição de mundo de regeneração. Nós não podemos cansar de fazer o bem. Essa ideia de que eu cansei, não quero mais, é bem típica do planeta que está passando pela transição planetária, é bem típica do final dos tempos, porque o final dos tempos tem muito isso. Jesus já tinha essa fala no sermão profético. Então, nós temos também o sexto sinal, nós também temos. Até agora, nós estamos para fechar a cartela do bingo, porque a gente já marcou com feijãozinho todos os pontos. Só falta o último. Se tiver o último, eu digo para vocês, agora vai, porque acontece uma coisa interessante no sermão. Jesus fala esses sinais e diz, mas ainda não será o fim. Aí ele fala, mas ainda não será o fim. Aí ele vai dar o último. Quando ele disser o último, ele diz, agora é o fim. Então, vamos saber o último para saber se já vem o fim. Diz Jesus. Último sinal da chamada transição planetária. O evangelho será pregado em todo o mundo. O evangelho será pregado em todo o mundo. O que estamos fazendo neste momento? Qual é a parte do planeta que não está chegando à live que estamos fazendo? Então, o último dos sinais também chegou. Nós estamos com todos os 7 sinais positivados. Então, nós estamos no final dos tempos. Só que não é o término da história do planeta. É o final de um tempo para começo de outro. Nós vamos ter uma mudança? Vamos. Nós estamos em processo de transformação. É o final de um tempo para começar outro tempo. Só isso.
E esse período é um período de avaliação, no qual as almas serão avaliadas e aquelas que forem boas permanecem na Terra, as que não são passarão pelo fenômeno da migração coletiva. E aí nós pensamos, poxa, Jesus deixou essa mensagem para nós, puxa vida, que mensagem mais esquisita. Pois é, só que a mensagem dele é uma mensagem consoladora. Pode parecer assustador tudo isso, mas isso tem duplo objetivo. O primeiro é que quando acontecesse, ninguém poder dizer assim, Deus nem está sabendo do que está acontecendo. Aí você diz, não, sabe sim, porque no sermão de Jesus já ficou tudo escrito como seria o final dos tempos. Então, isso é um sinal de que as coisas estão efetivamente acontecendo como se previa. Jesus não nos esqueceu, isso não é uma coisa que está acontecendo à revelia da sua vontade, ele sabe disso. Então, o mundo espiritual sabe, e isso é o mecanismo do processo de transição. Abre as comportas no final para ver quem é que vai se transformar ou não. E o segundo grande objetivo é porque, apesar de nós não percebermos, esse discurso é um discurso consolador. Por que ele é um discurso consolador? Porque, apesar de todas as coisas negativas que a gente possa ler nessas falas de Jesus, existem algumas coisas que são muito positivas. Haverá um julgamento, os bons permanecem, os maus saem. Então, aqueles de nós que formos bons, teremos a oportunidade de permanecer no planeta. Aqueles de nós que formos difíceis, estaremos marcados para retirarmos-nos do planeta para continuar a evolução em outro lugar. Então, não é uma mensagem de pavor, é uma mensagem de consolo, em dizer para nós que depois do sofrimento haverá um período maravilhoso. E é nisso que nós temos que nos apegar. Sabemos da imortalidade, sabemos de tudo que o Espiritismo nos ensina, então que essas verdades espíritas despertem nos nossos corações a convicção de que isso vai passar, esses períodos tormentosos passarão. E aqueles de nós que tenhamos acendido dentro dos nossos corações a chama efetiva da transformação moral, estamos marcados para permanecer no planeta, entendendo efetivamente todas as questões colocadas no sermão profético e compreendendo as lições que foram apresentadas para nós no início da nossa preparação musical da noite de hoje. Pedrinho Lacerda, me ouça. As coisas podem parecer difíceis. Tudo pode parecer difícil, mas Jesus está no leme. Jesus continua no leme de todas as coisas, comandando a história da Terra. E ele está para fazer o quê? O reflorir do mundo, reflorir o planeta. Porque o homem pode pensar em destruir, mas a mão do Cristo reconstrói as coisas para o futuro da humanidade, porque, conforme a gente sabe, não é, Pedrinho? A fraternidade reinará. E é esse cenário de reinar da fraternidade que mostra para nós que tudo está sob o controle de Deus. Ou seja, em síntese de tudo que podemos perceber para essa nossa 56ª Semana Espírita, indiscutivelmente os tempos são chegados, mas não são tempos de pavor, não são tempos de medo, são tempos de comprometimento com o bem, de transformação interior, de acendimento da luz interna, para que nós sejamos contados entre os bem-aventurados e possamos colaborar com a Terra no majestoso futuro que está reservado para ela no concerto dos mundos. Podemos dizer, então, que a pandemia seria a separação do joio do trigo? Não, a pandemia não é a separação do joio do trigo. A separação do joio do trigo é a transição planetária. A pandemia não necessariamente é a separação do joio do trigo. Ela será se nós soubermos aproveitá-la para isso. Na pandemia de 1918, que foi bem pior do que essa, nós tivemos isolamento social, uso de máscara,
Tudo que a gente tem hoje, a gente teve naquele outro período. Ficamos 3 anos usando máscara, 3 anos nessa condição semelhante a essa. Quando a pandemia acabou, a gente tirou a máscara e voltou a ser como a gente sempre foi. Não aproveitamos nada. Para que ela seja a separação do joio e do trigo, essa pandemia tem que servir para uma mudança interior do homem. Eu, particularmente, isso aí é meu pensamento meu, acho que as pessoas irão sair profundamente mexidas dessa pandemia. Elas estão tendo tempo de rever o que é valor, o que não é valor, que o dinheiro compra não tem valor, percebendo que estar com pessoas é muito valioso, vão valorizar muito mais o contato com seus entes queridos em função das perdas, das desencarnações acontecidas. Muita gente está voltando dos processos de internação com valores diferenciados, refletindo sobre o que é realmente importante nas suas vidas, e isso vai ser fundamental para que a gente, de fato, consiga fazer uma sociedade diferente daquela que a gente tinha. Mas para que isso aconteça, a gente tem que aproveitar a pandemia para uma transformação. Então, não é o que acontece fora do homem que é transição planetária. Transição planetária é o que acontece dentro do homem. Se existe a pandemia, mas o homem não se transforma, não aconteceu nada. Vai haver transformação, a pandemia vai servir se ela mexer o homem. A gente fala muito transição planetária, mas ela não é bem planetária, que o planeta vai ficar o mesmo. Ela é transição da humanidade planetária. É a humanidade que se modifica. Então, a sua pergunta, você deveria pensar assim: a pandemia está mudando a humanidade? Se mudar, aí ela vai contribuir para a transição. Se a pandemia acontecer e ninguém se transformar por conta dela e continuar sendo como sempre foi, ela não estará servindo para a separação do joio e do trigo, e como o fenômeno da transição planetária tem que acontecer, uma nova experiência nós vamos ter que passar para sensibilizar os nossos corações na direção do bem. Só um minuto. Na trilogia Transição Planetária, espíritos desencarnados perseguem os cristãos espíritas. Seriam os espíritas o foco principal dessa perseguição por trazer o Jesus redivivo à sociedade? Eles não são o único foco de perseguição. Todos aqueles que promovem o bem estão sendo perseguidos. Os espíritas também. Mas dentro da Igreja Católica existe muita perseguição aos sacerdotes. Imaginem o quanto que os espíritos perturbadores querem o fim da Igreja Católica, que eles vão desmontar a principal igreja do cristianismo existente. Então, há muito interesse em quebrar a Igreja Católica do ponto de vista espiritual. Então, a perturbação sobre a Igreja é muito grande. E sobre o espiritismo também. Por quê? Porque o espiritismo tem uma mensagem profundamente consoladora. Mas nós somos poucos sobre o planeta. Nós não somos tantos assim. A Igreja Católica é uma instituição muito mais relevante. Então, a Igreja Católica tem foco. Por quê? Porque ela tem uma representação mundial, ela é um ícone muito significativo. E, enquanto isso, o espiritismo tem foco, não porque ele é grande, mas pela nitidez, pela lucidez da sua mensagem. Mas isso não é um exclusivismo nosso. Os médicos estão sendo perseguidos, os professores, os grupos escoteiros, o Lions, o Rotary, a maçonaria, está todo mundo sendo perseguido exatamente pela possibilidade de estar fazendo o bem. Os budistas, os shintoístas, todos os ramos do islamismo preocupados com o progresso da humanidade, todos estão sendo perseguidos. Mas a multidão de entidades superiores que nos sustenta é muito maior do que os perseguidores. Leon Denis, tratando sobre isso nas suas obras, diz o seguinte, que o número de espíritos sofredores no universo é muito pequeno. As entidades superiores no universo é muito grande. E por quê? Se Deus é eterno e cria desde o princípio, só existe a entidade perturbada as que são mais jovens. Todas as entidades mais velhas já tiveram tempo de se transformar. Então, a quantidade de espíritos luminosos é muito maior. Nós somos, portanto, exceção no cenário do universo. E são esses espíritos imensamente evoluídos que estão todos sintonizados nesse momento para ajudar a impulsionar o processo de transição planetária. Temos mais uma pergunta aqui.
Como podemos multiplicar o amor ensinado por Jesus na nossa vida? Não procurando fazer o complexo, mas fazendo o simples. Nós temos família, então comecemos pelos nossos lares, amando aqueles de mais perto que Deus nos concedeu, amando nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos irmãos, nossa família, e depois distendendo esse amor para os outros. Mas é primeiro necessário que a gente perceba que aquelas almas colocadas mais próximo de nós são os que precisam da nossa atenção primeira. Observemos a mensagem A Chave do Céu, apresentada na Revista Espírita de 1865, no mês de agosto, na FEB, página 374. Uma mensagem que diz que, na hierarquia das nossas obrigações, o primeiro degrau é para cônjuges e filhos. O segundo degrau é para os nossos pais. O terceiro degrau é para os nossos irmãos consanguíneos. O quarto degrau é para os nossos amigos. E o quinto para os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Nós estamos invertendo essa pirâmide, cuidando dos de fora e esquecendo os de dentro. Obrigado, Jorge. Tem outra pergunta. O pessoal perguntou bastante hoje, hein? Jorge, você comentou sobre os falsos messias e profetas. Há o risco de isso acontecer com o movimento espírita de alguma forma? Digo no movimento, não na doutrina codificada por Kardec. Sim, plenamente possível. Se o cristianismo se corrompeu, o espiritismo pode também. Nós temos que estar vigilantes para que isso não aconteça. Ideologias bizarras, propostas de divisão do movimento, de segmentação do espiritismo, são nítidas perturbações que tentam, de alguma maneira, atrapalhar o processo da divulgação da mensagem espírita. Então, quando a gente percebe alguém que procura fragmentar a mensagem espírita, ou tenta arrastar a mensagem espírita, acoplando o espiritismo a qualquer outra ideologia, nós estamos diante de um processo de perturbação. O espiritismo não pertence a nenhuma outra ideologia e, portanto, não pode ter outra liderança, não tem nenhuma outra referência que não seja Jesus, posto na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Ele é nosso modelo e guia. Todos os demais não podem ser referência, não podem ser adorados, não podem ser cultuados. Nossa referência é o bem e, portanto, não existe nenhuma outra personalidade do nosso momento presente, principalmente, que possa ser guindada à condição de liderança para as nossas vidas, de referência de conduta para as nossas vidas, senão o próprio Cristo por aquilo tudo que ele deixou durante sua vida. Poderia comentar sobre o que dizem no meio espírita, em que a pandemia teria sido bênção divina, pois o planeta estava caminhando para uma guerra nuclear? Nós não podemos dizer que efetivamente a pandemia é uma bênção divina, porque seria uma descortesia com aqueles que estão perdendo seus entes queridos. Mas nós podemos dizer que a pandemia, independente dela ser observada por essa ótica, ela pode ser vista como um instrumento de transformação da humanidade. Nós não podemos ter a ideia de que a pandemia veio em substituição a uma guerra, matando as pessoas que iriam morrer na guerra, porque muitos idosos desencarnaram. Mas ela pode ser o elemento inibidor de uma guerra, ela pode ser o elemento que vai refrear uma conduta desse tipo, porque a humanidade muda de postura. Quando ela tem um choque traumático, ela pode mudar. Veja, por exemplo, uma pessoa, quando ela passa por uma experiência de quase morte, ela é internada e vive uma experiência de quase morte, quando ela volta, ela vem mexida. Pessoas que tiveram câncer e que se curaram, também têm a cabeça mexida. Pessoas que experimentam essa ida próximo da morte e retornam, costumeiramente possuem uma mudança da sua vida.
Mas estou falando de uma pessoa. Imagine milhões de pessoas que foram na porta do túmulo e voltaram. Imagine bilhões de pessoas que perderam seus entes queridos e que agora estão reorganizando os cacos das suas vidas, tendo que se reestruturar, descobrindo que deram valor a tantas coisas que não eram importantes e que afeto é o mais importante. Então, essas reflexões, se a humanidade fizer, ela entra numa nova fase. Então, nós não podemos pensar que a pandemia é uma bênção direta. Olha, foi uma bênção. Não, ela não é uma bênção direta. Mas pode acontecer o aproveitamento da prova. Nós podemos aproveitar essa prova e mudar a nossa cabeça e evitar uma guerra. Se a humanidade estivesse belicosa, violenta, indiferente, materialista, briguenta, e indo para uma possibilidade de um conflito, vamos dizer que isso pode acontecer, não sei, não tenho bola de cristal, mas vamos dizer que isso pudesse estar no cenário de acontecimento, a gente não sabe o que está acontecendo nas altas esferas, porque a verdade verdadeira nem sempre chega à grande massa, mas imaginemos que nós tivéssemos efetivamente uma possibilidade dessa guerra. Com esse cavalo de pau que a humanidade sofreu, reorganizam-se as prioridades do mundo, o mundo, no choque, redefine suas prioridades e as pessoas dizem, gente, vamos parar com isso. Já chega de brigar, não aguento mais, já tem tanta dor, nós precisamos cuidar das pessoas que sobraram, tem tanta dor, tanto soluço dentro de nós que a gente precisa sentar e chorar junto. Vamos parar de brigar. É igual quando, por exemplo, grosso modo, você tem dois irmãos que estão brigando, e de repente o pai desencarna. Ele diz, vamos parar de brigar e vamos nos abraçar e chorar porque nosso pai desencarnou. Uma comparação grosseira. Então, de repente, o trauma da pandemia, indiretamente, pode levar a uma mudança da humanidade, inibindo um fenômeno de guerra nuclear. Mas a ligação direta do tipo, a pandemia evitou uma guerra, eu acho que a gente precisaria dessa ponte para que tivesse essa conexão. Se a prática do evangelho marcará a transformação da humanidade, significa que doutrinas não cristãs adotarão os ensinos de Jesus ou os exemplos dele? Não de forma direta, mas de forma indireta. Você acha que quando o Buda diz, sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere, sê como o sândalo, que é a árvore do sândalo, que perfuma o machado que o fere, ou seja, o machado vem e golpeia a árvore de sândalo, o que é que ela faz com o machado que a feriu? Perfuma o machado. Você acha que quando o Buda diz, sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere, ele precisa dizer, amai os vossos inimigos, ou isso já está dito na frase do Buda? O importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. Se Buda, se Krishna, se Sócrates, se Zaratustra, se Hermes Trismegisto, se é a Cabala judaica, se é qualquer outro dos grandes iluminados que a Terra trouxe, que nos traz essas verdades, acende em nós a necessidade do bem, independente de ser a mensagem efetiva de Jesus, mas se está dentro dela, na boca de Cristo, na boca de qualquer um desses, a ideia do amor, do desprendimento dos bens terrenos, da busca do perdão, da superação das imperfeições, isso é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não são as palavras de Jesus, são os ensinamentos que ele apresentou. Os ensinamentos do Cristo podem ter vindo pela mão de qualquer outro dos seus emissários. Então, não é necessário que as doutrinas cristãs passem a ensinar o Evangelho de Jesus. É suficiente que as doutrinas não cristãs divulguem os ensinamentos que elas têm e que são efetivamente alinhados com o pensamento cristão. O Bhagavad Gita de Krishna está repleto de conceitos cristãos, muito cheio. A doutrina de Buda, meu Deus, é muito parecida com a mensagem de Jesus. Quando pegamos o islamismo e observamos as mensagens de Ali ibn Talib, que é o filho, o sobrinho do profeta Muhammad,
que foi quem é o quarto califa, os escritos de Ali são muito próximos dos escritos que Jesus apresentava sobre o perdão, sobre o amor. E dentro do Islã, você possui um segmento chamado Sufi. Procure o conhecimento dos sufis, a excelência daquilo que eles pregam, e você vai dizer, meu Deus, isso é cristianismo puro. Debruce-se sobre a cabala judaica, conheça sobre Etz Haim, a árvore da vida, e as várias sefirot do caminho de evolução dos homens, e você vai dizer, meu Deus, isso é autoconhecimento puro. Assim, a humanidade possui as verdades do Evangelho por dentro das diversas doutrinas. Não é necessário que a gente pregue Jesus de Nazaré para as pessoas, mas precisamos pregar para as pessoas a mensagem de Jesus de Nazaré, independente de quem seja a boca que falou aquilo que Jesus pregava. Que a gente reflita nesses conteúdos que o Espiritismo nos apresenta, para que a gente possa fazer o papel que nos é próprio. O mundo está esperando demais por nós. Não existe mais o que dizer para que a gente assuma o papel de sermos colaboradores do mundo novo. A gente, de certa maneira, tem faltado com a nossa contribuição efetiva para que o mundo se transforme. Está na hora da gente passar a ser mais transformador na nossa contribuição efetiva para o mundo que está para chegar. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Gratidão, Jorge. Nós que agradecemos profundamente.